Pessoal, estou aqui na Câmara dos Deputados, do lado desse gigante armamentista, defensor do nosso direito à legítima defesa, deputado federal Bilinski. Uma honra poder estar conversando contigo aqui nesse momento importante para o Rio Grande do Sul, que nós estamos tentando consolidar uma frente conservadora no nosso estado para que a gente possa, primeiro, defender os valores que nós acreditamos e, segundo, poder fazer a nossa parte lá no Rio Grande do Sul, reverberando todas as ações, os trabalhos que vocês, que são os nossos líderes nacionais, vêm construindo nessa verdadeira guerra contra a esquerda aqui no Congresso Nacional, né? E a gente vem de um processo eleitoral complicado, né, onde aconteceu tudo o que aconteceu e talvez uma das razões, dentre tantas, possa ser uma falta de articulação mais sistêmica da direita, né? Nós temos uma direita muito mais jovem do que a esquerda, que se enraizou e aparelhou o Estado brasileiro, e vai, aos poucos, né, essa esquerda avançando e nos tirando direitos importantes. Então, deputado, queria começar conversando contigo sobre isso, né, sobre como tu enxerga a necessidade da gente poder se articular enquanto movimento político para resguardar sempre as nossas liberdades. Eu acho que a composição desse objetivo, então a gente tem um objetivo em comum. O objetivo é que exista uma direita unida, homogênea e capaz de fazer frente à esquerda. Esse objetivo é fantástico, essa iniciativa de vocês é surreal, é muito importante mesmo e deve ser replicada no Brasil inteiro. Eu espero que essa frente seja forte o suficiente para servir de exemplo para o Brasil. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a esquerda ela não tem um conjunto de pensamentos. A esquerda ela não tem uma ideologia, a esquerda não tem um fundamento teórico. Tudo que eles apresentam como ideologia, como fundamento teórico, como estudo, é uma maquiagem, é uma laca, é uma fina camada de tinta que eles utilizam para justificar a verdadeira existência da esquerda. A verdadeira existência, o motivo real da esquerda existir no Brasil é para implantar um regime ditatorial de esquerda. Ponto. Essa é a realidade que o meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial contra a esquerda, contra a União Soviética. É a realidade que meu pai lutou no Brasil contra a instalação do comunismo e a nossa realidade agora. A grande mentira que a esquerda conseguiu vender para o Brasil é que não existe um fundo ditatorial. Mas ele é claro, é só analisar os 100 primeiros dias de governo do Lula. O que ele está buscando? Desarmar a população. Ele está buscando restringir o direito de liberdade de expressão e ele está buscando impedir que fisicamente existam manifestações contrárias à esquerda. O que eles querem é uma ditadura, é a imposição de um regime ditatorial com uma visão, né, uma laca, uma pintura moderna, democrática. Toda vez que a esquerda fala, não, isso aqui é democracia, isso aqui é diálogo, é mentira. O que eles querem de verdade, no fundo do coração deles, é impor uma ditadura. Ponto. Quando a gente assume isso, fica mais fácil. Fica mais fácil entender o que eles estão fazendo. Quando o cara te chama para um debate sobre desarmamento, ele não quer debater, meu irmão, ele só quer tirar suas armas e ponto. Não adianta, sabe? Muita gente me fala assim, ah, Paulo, eu quero estudar sobre argumentos. Irmão, ótimo, você tem que realmente conhecer os argumentos, mas esquece a possibilidade de debate. Não existe debate com esquerdista, ponto. Isso para mim ficou claro nos meus primeiros dias de Câmara dos Deputados. Não existe debate verdadeiro, eles não querem te ouvir. Não adianta você chegar para eles e falar assim, olha, armas legais não estão nas mãos dos criminosos. Armas legais servem para garantir o direito de legítima defesa do cidadão. Não adianta você falar isso, eles simplesmente ignoram. Não adianta você impor a realidade para cima deles. Não adianta você chegar e falar assim, olha, no interior do Rio Grande do Sul, fala uma cidade do interior aí, Bagé. Boa, Bagé. Tá? Boa. Lá Bagé. na campanha gaúcha. Na campanha gaúcha. Você acha que na área rural de Bagé existe alguma chance daquele gaúcho defender a família dele contra
um invasor criminoso se ele não tiver uma arma de fogo? Adianta ele ligar 190? Nada, não há possibilidade. Eu não estou aqui criticando a brigada, muito pelo contrário. Eu estou explicando a realidade é essa, não existe um policial para cada cidadão de bem. É impossível, a segurança pública é impossível de ser concretizada no mundo, no universo. A gente precisa garantir o direito que o cidadão tem individualmente de proteger a vida dele e da família dele. Então, a partir do momento que a gente admite, primeiro, que a esquerda busca impor uma ditadura. Segundo, que eles vão fazer isso se utilizando de todos os subterfúgios teóricos, religiosos e possíveis e imagináveis. Terceiro, que o debate não é verdadeiro, o debate é moldado, é só para justificar o que eles desejam, aí a gente começa a enxergar as coisas como elas realmente são. Perfeito. E eu acho que tem uma diferença brutal, né, na linha do que tu estava falando, eu estava pensando aqui, que é essa diferença clara entre nós, conservadores, né, e a esquerda. A gente entende a realidade como a realidade é, e a gente quer aperfeiçoar ela com base naquilo que deu certo, né? E eles querem construir uma nova realidade que atenda o desejo ideológico deles, destruindo tudo. Para tu ter ideia, a esquerda lá no Rio Grande do Sul, no meu estado, está querendo reescrever a letra do hino do Rio Grande do Sul, né? Porque isso é um símbolo, é a nossa história, é a nossa tradição, e os caras querem nos arrebentar por ali de um povo que tem uma tradição de lutar pela liberdade, né? E essa infiltração deles para destruir a propriedade, para destruir os nossos direitos, é justamente para enfraquecer e arrebentar com o tecido social. Eu quero ilustrar, até para ouvir o teu comentário, de uma situação que aconteceu lá no estado, que eu acho que ela mostra um pouco essa coisa suave, sutil da esquerda, do verniz, eu achei macia, genial, a laca. A laca. Né? E que eles usam, às vezes, a educação, as crianças, um propósito que aparentemente é nobre, mas por trás tem... Então o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Nós tivemos esse triste episódio lá em Blumenau, né, daquela tragédia em Santa Catarina. A primeira reação do governador Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, foi rechaçar a presença da Brigada Militar nas escolas. E não é por nada É que uma não doença seja, mental, cara. Eu juro por Deus, é uma doença mental. nessa loucura deles de não misturar criança com arma, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eles estão atentos a qualquer movimento. Então eu queria poder te ouvir dessa forma de atuação, né? Por isso que é muito importante acompanhar a esquerda nos Estados Unidos. Porque lá o debate de armas é muito avançado. Como eles têm, né, o americano ele tem o direito constitucional de possuir e portar arma de fogo, isso não é suficiente para garantir. Eles têm que lutar o tempo todo para que esse direito não seja suprimido. E lá, os ataques que acontecem a escolas, os episódios de atiradores ativos, tudo isso serve só como uma desculpa para se impor uma restrição a um direito que existe na Constituição desde 1700. Então, é importante a gente acompanhar o debate americano para traduzir ele para o brasileiro e já se prevenir, né? E eu acredito que uma das melhores medidas que nós podemos utilizar para combater a esquerda nesse nível de debate é usar a janela de Overton. Então, se a gente focar em responder às demandas deles, a rebater os argumentos da esquerda, a gente fica sempre para trás. A gente está sendo... eles cavam um buraco e a gente tenta tampar. O que a gente tem que fazer é jogar o debate lá para frente, né? Então, primeiro dia de mandato, eu já produzo uma proposta de emenda à Constituição que garante o direito constitucional de propriedade, posse e porte de arma de fogo como direito fundamental no Brasil. Esse é o debate que nós precisamos avançar. É isso que a gente precisa discutir. Primeiro ataque que aconteceu em São Paulo. Eu já fiz um projeto de lei que obriga as escolas públicas e particulares a manterem segurança armado. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta você ficar tentando tapar o buraco que eles cavaram. Vou utilizar agora a minha imunidade parlamentar para dizer que esse governador é incompetente e burro. Tá? Ele não tem arranjo cromossomial para manter um debate sobre segurança na escola. Esse é o ponto. Leite, você é burro. A única forma de proteger crianças é com seguranças armados. Por quê? A exemplo do que aconteceu em Santa Catarina,
o invasor pulou o muro. Então, se você colocar um detector de metais, se você colocar um professor com treinamento para artes marciais ou com treinamento para inteligência emocional, para evitar bullying, ou um botão de pânico, ou qualquer outra coisa, você não vai ter capacidade de salvar aquelas crianças, e aí o sangue dessas crianças fica na sua mão, porque você não teve competência para analisar o problema e escolher a melhor solução. A melhor solução é essa. Por quê? Isso vem do debate americano, que é muito mais avançado desse que você está tentando forjar hoje no Brasil. O debate americano é o seguinte: existem dois tipos de alvos para criminosos. Alvos fáceis e alvos difíceis. Hard targets e soft targets. O criminoso de Santa Catarina, em audiência de custódia, declarou para o delegado de polícia que não atacou uma unidade da polícia porque lá existiam pessoas armadas, que atacou uma creche porque as crianças não teriam capacidade de se proteger. Então, eu tenho aqui uma sugestão também, na verdade, um desafio, né? Leite, governador, se você acha, né, que a melhor solução para as escolas não é a participação da polícia militar, então você deve automaticamente abrir mão de qualquer espécie de segurança armada que você tenha, que eu tenho certeza absoluta que você tem. Essa é a principal característica do esquerdista. Ele impõe para os outros uma realidade que ele não está disposto a bancar. Belinsky, outra coisa, nós estávamos falando aqui, né, que o discurso não se sustenta, o discurso da esquerda, não, o discurso racional, é hipócrita. Né, então, tu pega agora, né, essa criminalização que o governo federal quer fazer com os CACs. Então impuseram um recadastramento desnecessário, mas impuseram. 99% dos CACs se recadastraram, provando que as pessoas que portam arma querem ter ela regular, não tem nenhum problema, não tem nada a esconder, né? E aí não contentes com isso, com essa derrota, né, que o governo sofre do ponto de vista moral, até porque nós temos compromisso moral, eles não têm nenhum, né? Eles tentam com aquele 1% que eventualmente não se cadastrou por um problema, por desconhecimento, ou eventualmente alguém que tenha problema, começar a prender essas pessoas, né? E aí muitas vezes buscando razões outras para tentar vilanizar. Então eu acho que isso mas não tem nenhuma ação real e firme de buscar a arma do tráfico. Pelo contrário, o ministro da Justiça vai lá sem segurança nenhuma, né? Então eu acho que aqui a gente consegue ilustrar, né, esse descompromisso com a realidade, com os fatos, e que existe, na verdade, é isso, é uma retórica para defender um projeto autoritário, nada mais. É exatamente isso. A gente tem que deixar bem claro que o objetivo do Dino e do Lula no desarmar o atirador, no criminalizar o atirador, no asfixiar a indústria do tiro, as lojas, os clubes, o objetivo dele é punir aqueles que são apoiadores do Bolsonaro. Ponto. Não existe atirador esquerdista, né? O cara pode até ser, né, votou no PT alguma vez na vida, tal, mas foi um peido mental, não é que o cara realmente acredita naquilo. Eu tenho plena consciência que esse projeto de vingança que o Lula e o Dino estão conduzindo, ele não vai parar. A gente vai ter, essa semana deve ter um novo decreto que vai ser mais restritivo, né? A gente deve ter o nosso esporte dificultado, a caça dificultada, tudo dificultado, mas a gente não pode deixar a moral baixar, né? Então, o que eu recomendo aos atiradores? Se você não fez o recadastramento, pega toda a sua documentação de todas as suas armas, procura um advogado e faz uma notificação à Polícia Federal. Escreve uma cartinha para a Polícia Federal dizendo assim, olha, né, meu nome é tal, eu moro em tal lugar, eu tenho essas armas aqui e tal, eu estou disponibilizando essa informação porque, infelizmente, não tive tempo de fazer o recadastramento e pronto. Você não vai ser criminalizado por isso, tá? Não cabe. Tá? Esse é o primeiro ponto. Se você fez o recadastramento, tenta manter a sua atividade, tenta ir no clube. Eu sei que a gente perde um pouco o tesão, né? Aconteceu isso, eu sei, mas tenta manter a habitualidade, participar de competição, tenta estimular dentro da sua esfera de influência a prática do tiro, porque esse período que a gente está passando ele vai acabar.
né? Eu já fui atirador no governo do PT, já fui atirador no governo Bolsonaro, que foi uma época maravilhosa, sou atirador durante o governo Lula e serei atirador no próximo governo da direita no Brasil. Então, não vamos deixar a chama apagar, né? Ela vai ficar diminuída, tal, né? Vamos passar pela chuva aí, mas a gente continua defendendo os valores que são valores conservadores e a capacidade de defesa é um valor conservador, é um valor de direita. Por quê? Porque ele foca na independência do indivíduo, na autossuficiência, na autodeterminação, e isso é muito importante. Pessoal, que aula, que momento de reflexão importante aqui. Acho que ficou claro, né, o tamanho do desafio e da guerra que a gente tem pela frente. E a nossa frente conservadora busca ser isso, essa força-tarefa para reunir as lideranças políticas estaduais, as nacionais, os movimentos conservadores do Rio Grande do Sul, a sociedade civil organizada, os cidadãos que entendem como nós que as coisas precisam ser enfrentadas e transformadas para que a gente possa defender os valores que a gente acredita de Deus, pátria, família e liberdade. Mas como que nós vamos defender isso se não tivermos a possibilidade do direito à legítima defesa para defender a nossa propriedade, a nossa família? Então a gente tem uma guerra árdua aí, Belinsky, para enfrentar e saber que a gente pode contar com a tua parceria, com o teu conhecimento, com o teu apoio, nos dá segurança de que nós podemos construir resultados. E essa é a nossa missão, é fazer a nossa parte no Rio Grande do Sul. Cara, obrigado mesmo pela tua disponibilidade, pela tua parceria, por tudo que tu pôde nos ensinar, nos informar e nos fazer refletir. E queremos sim contar contigo aí lá no Rio Grande, nessa frente aí pela nossa liberdade, pelas nossas famílias. Conta comigo. Pessoal, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o momento para conversar sobre arma de fogo, direito de defesa e conservadorismo. Quero me colocar à disposição da frente, quero participar das reuniões aí, tenho certeza que vai reunir muita gente boa, muita gente forte. E queria deixar um último pedido para vocês. No Brasil, a nossa liberdade de expressão está cada vez mais restrita. E as redes sociais são a última fronteira. Então, eu peço o auxílio de vocês, o trabalho de vocês, para que a gente permaneça mobilizado dentro desse universo das redes sociais. Então, siga os seus deputados, sigam os deputados de direita, participem do trabalho deles por intermédio das postagens, mantenham-se engajados com os temas. É muito importante que a gente traga a população para o nosso lado nesse ambiente virtual, que é um ambiente seguro, para que a gente consiga manter a pressão necessária para impedir o avanço da esquerda no Brasil. Muito obrigado e tuas ordens. Tamo junto.